Graça e paz, querido. Eu queria aqui explicar algo aqui sobre Lucas 24, do capítulo 24, do versículo 13 ao 35, né? Que vai falar sobre os discípulos no caminho de Emaús, né? Os discípulos, eles vão para Emaús, a cerca de 11 quilômetros de distância de onde ele estava, de Jerusalém, mas era meio-dia. Algumas versões dizem que era meio-dia, algumas versões falam que era de manhã, né? Mas o que vem ao caso é que os discípulos, eles não conseguem enxergar Jesus devido à crucificação, mesmo eles já tinham escutado as mulheres que viram Jesus, viram a cova de Jesus e viram que Jesus não estava mais lá, Jesus estava vivo, e mesmo assim eles não acreditaram e estavam indo embora com desespero no coração por causa da aflição da morte de Jesus e o medo, né, dos romanos. E aí existem algumas coisas aqui, assim, que a gente sabe, mas que é muito legal você trazer algumas revelações, né, dentro daquilo que a gente sabe, né? Então, e uma delas é interessante aqui. É interessante. Jesus ainda não revelado os repreendeu bradamente, né? Jesus não estava revelado para todos. Ou seja, eles tiveram a oportunidade de serem os primeiros a ver Jesus. Mas eles não reconheceram. Eles não reconheceram Jesus, né? Como você perde a oportunidade de não estar ligado com as coisas de Deus, né? Você perde a oportunidade, né? A reação deles. Eles disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as escrituras? Ou seja, Jesus, ele não se revelou pelos milagres, e sim pela palavra, né? Jesus, ele se revelou pela palavra, ele se revelou explicando a palavra do Pai. Foi por isso que ele se revelou, né? A palavra revela Jesus, a palavra te dá comunhão com Jesus, a palavra te dá intimidade com Jesus, a palavra te leva a reconhecer Jesus, te leva a ter comunhão com Jesus, tá? O milagre é a consequência, porque quando você tem intimidade, você tem milagre sobre a tua vida, né? Por isso que muitos querem milagre e não encontram, não tem intimidade com ele, né? E vem mais embaixo aqui para não ficar muito longo. Jesus caminha conosco, mesmo quando não o reconhecemos. Jesus estava caminhando com eles e dando a oportunidade de reconhecer, né? Muitas vezes, em meio à tristeza e à dúvida, ele está presente. Às vezes Jesus está presente no meio da tristeza e da dúvida. Ele está ali se fazendo presente em nossas vidas. Mas nós temos que entender que temos que acalmar o nosso coração e falar: Ele está comigo. Porque eu estudo a palavra, oro, busco, e Ele está comigo, né? Mas tem uma coisa aqui interessante que me... Eu passei uma situação aqui, uma situação na minha vida, e que me fez lembrar. A mesa é a comunhão, e a comunhão revela Cristo. Quando Jesus está com eles, Jesus se despede deles, que eles pensam assim: caramba, era Jesus, a gente conhecia essa voz. Que os olhos deles se abrem é quando Jesus parte o pão, que eles falam para Jesus assim: não vai embora agora porque já é tarde. Aí Jesus vai ceiar com eles. Jesus ora, parte o pão e dá para um e para outro. É quando os olhos deles se abrem, né? Então, a mesa, a mesa é a comunhão, e a comunhão revela Cristo. A mesa e a comunhão revela Cristo. Ali simbolizou, nesse momento, simbolizou a Santa Ceia. E não querendo deixar isso para trás, mas algo que me tocou muito.
Uma certa feita numa Santa Ceia, teve algo que aconteceu na igreja, que o pastor subiu no altar. Meu irmão, distribuiu pancada para todo mundo numa Santa Ceia. Que comunhão que ele teve ali com Cristo, numa Santa Ceia. Ali não era Deus falando, era o próprio diabo, irmão, naquele altar falando. Espancou todo mundo e tudo, e ali eu decidi sair daquela igreja. Porque a gente vê que não tem comunhão ali, meu irmão. A Santa Ceia te mostra a comunhão, a mesa e a comunhão revelam Cristo em você. Cristo em você. Como tu sobe numa Santa Ceia e espanca todo mundo, bate, fala, e não tinha sido a primeira vez, já tinha outras vezes que isso aconteceu, sempre numa Santa Ceia, irmão. Revela o quê? Revela a comunhão com Cristo? Não, revela a comunhão com Satanás. Entendeu? Revela a comunhão com o seu próprio coração, revela a comunhão com a sua própria vontade, seu próprio eu, de fazer a maldade, falar besteira lá em cima, irmão. Entendeu? Não revela comunhão com Cristo. Cristo não maltrata dessa forma, Cristo não quer te envergonhar, Cristo não quer te arrebentar, não, irmão. Cristo quer te ensinar. E não é no meio da chicotada que Cristo quer te ensinar. É no meio da palavra que Cristo quer te ensinar. E isso aqui realmente me tocou. Né? Aí vem aqui, ó, o partir do pão. Lembra a ceia do Senhor e a intimidade da comunhão com Ele. O partir do pão lembra a ceia do Senhor e a intimidade da comunhão com o Senhor Jesus. Quem tem comunhão com Cristo não trai. Quem tem comunhão com Cristo não tenta envergonhar o outro. Quem tem comunhão com Cristo não faz essas coisas, principalmente em uma Santa Ceia. Fica ligado, irmão. É muita revelação e muita palavra. Não dá para externar nesse vídeo, né? Fica na paz.